portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, apesar de parecer uma descoberta, mas eles já sabiam da existência de terras, nessa região. A expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral, que veio com uma frota de navios formados por naus e caravelas e navetas de mantimentos. Os portugueses tiveram o primeiro contato com os povos indígenas que já habitavam aqui no Brasil. No começo, fizeram algumas trocas, chamadas escambo, onde davam alguns objetos em troca da extração do pau-brasil. Mas isso durou pouco tempo. Logo começaram a escravizar os povos indígenas, matando alguns indígenas, estrupando as mulheres indígenas. Começaram a catequizar, forçando, ou seja, obrigar os povos indígenas a seguir algumas religiões cristãs. O pau-brasil era muito importante, para os portugueses, porque a sua seiva servia para fazer um corante vermelho, usado para pintar roupas e tecidos, usados pela elite da Europa. Essa madeira foi explorado em excesso por cerca de 30 anos, o que quase levou a espécie à extinção. Essa foi o início da colonização e da exploração das riquezas do Brasil pelos portugueses, trazendo grandes impactos, para os povos indígenas e também para a natureza. E é isso. Muito obrigado. A primeira tentativa de organizar o Brasil foram as capitanias hereditárias. Elas foram criadas em 1534 e dividiram o território em 15 grandes pedaços de terra. Esses pedaços foram entregues a alguns nobres de Portugal que recebiam as terras por donatarias e sesmarias. A ideia era que esses nobres investissem e ajudassem a colônia a crescer. Mas na verdade esse sistema não deu muito certo. Ele não gerou a renda esperada e os donatários não tinham muito interesse em investir de verdade na colonização. Por conta desse fracasso, em 1548, a coroa portuguesa criou o governo geral. A missão principal era centralizar a administração e fortalecer a colonização. A figura mais importante era o governador-geral. Ele era escolhido diretamente pela coroa portuguesa e as responsabilidades dele eram garantir a defesa da colônia, fiscalizar, distribuir as terras para outros nobres, com as sesmarias, criar cidades e vilas e expulsar quem fosse estrangeiro. O capítulo mais pesado e marcante da nossa história é a chegada da escravidão africana e o boom do açúcar. Os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil em 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Essa vinda forçada foi o que realmente fez a economia do açúcar disparar. E a maioria desses africanos vinham de regiões da costa oeste da África, como Costa da Mina, Angola e Moçambique. O tráfico de escravizados alcançou seu ponto mais alto em 1568, depois que o Estado português oficializou essa prática. É estimado que, durante todo o processo colonial, uns 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, e esse número representa 1/3 de todos os africanos traficados para as Américas nessa época. Junto com a escravidão veio o ciclo do açúcar, que também foi em 1530. O plantio da cana-de-açúcar se espalhou pelo Nordeste e o açúcar se tornou a primeira grande riqueza produzida no Brasil. A economia açucareira dependia totalmente do trabalho escravo,
e tudo girava em torno dos engenhos. Os engenhos eram como pequenas cidades, divididos em áreas como os canaviais, moendas, a casa de purgar, a casa grande, que era onde morava a família do dono, e as senzalas, que eram os galpões onde os escravos viviam em condições bem precárias. Mas nem tudo foi bom para a economia do açúcar. Eles tiveram várias crises, e principalmente quando os holandeses montaram seus próprios engenhos de açúcar no Caribe. Inclusive, o Nordeste brasileiro já chegou a ser invadido pela Holanda, que queria tomar a produção de açúcar. Outro ponto que também foi bem prejudicial para a economia de açúcar foi a descoberta do ouro em Minas Gerais, que desviou os investimentos e fez com que o ciclo do açúcar perdesse a força. Bom, para falarmos da expansão territorial brasileira, não podemos deixar de fora os tratados de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, que foram assinados com o objetivo de determinar limites territoriais entre as colônias de Espanha e de Portugal. Esses tratados foram constantemente quebrados por Portugal na sua expansão territorial. Essa expansão territorial teve rumo ao interior do Brasil, o que hoje é o sul, o sudeste e o centro-oeste. Essas expansões tinham o objetivo de reconhecer território, e esse reconhecimento foi feito através de expedições à bandeira, que além de o objetivo óbvio, que é de reconhecer o território, tinham outros objetivos, como coletar riquezas, ir atrás de indígenas para escravizar, e ampliação das terras sobre o domínio de Portugal. A principal figura dentro das expedições à bandeira são dos bandeirantes em si, que eram grupos de pessoas que saíam nessas expedições com o objetivo de coletar indígenas, riqueza e reconhecer território. E, na época, por muito tempo, na verdade, esses bandeirantes foram vistos como heróis, o que hoje em dia é uma visão bem controversa, já que eles invadiam aldeias indígenas, massacravam as pessoas e comercializavam os sobreviventes como escravos.